Olá! Olha, gente, eu pareço até profissional, eu tô com o microfone. Mas é o seguinte, hoje eu vou voltar ao assunto música e entretenimento, falar de entretenimento. Então, ainda estou aqui, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É o primeiro Oscar mesmo brasileiro, gente. O Brasil já concorreu a esse prêmio algumas outras vezes com O Que É Isso, Companheiro, que é um filme também ambientado na ditadura, só que mostra outros lados da história, né? Outras coisas. É um filme interessante e também tem Fernanda Montenegro, né? Fernanda Torres, digo. E também concorreu pelo Quatrilho, que é um filme sobre troca de casais no Rio Grande do Sul, uma coisa assim, eu não me lembro. É com a Glória Pires e a Patrícia Pilar, né? Então, o Brasil ganhou. Nos anos 60, um filme com música brasileira, temática brasileira, elenco brasileiro, tudo brasileiro, mas o diretor e o produtor eram franceses, ganhou, que é Orfeu. Orfeu da Conceição é baseado numa obra de Vinícius de Moraes, tem Manhã de Carnaval. Eu me lembro que eu vi esse filme várias vezes quando eu era criança, porque sempre passava na Globo na época de Carnaval. É um filme legal, assim, né? Baseado, assim, transpondo a temática do mito de Orfeu para o Carnaval do Rio de Janeiro do início dos anos 60. É bem caótico. Mostra bem o que era o Carnaval do Rio. Naquela época tem a Léa Garcia novinha, né? E aí a protagonista é uma americana, que ela não sabia português. Ela teve que ser dublada e o protagonista, o Orfeu, era um jogador do Fluminense. Era um jogador do Fluminense, zagueiro. Não me lembro o nome dele. Mas esse filme ganhou o Oscar e não foi pro Brasil, né? Podia ter dado assim, uma coprodução brasileira. Não. Brasileira e francesa, mas não. Então, Ainda Estou Aqui ganhou. É um filme considerado político e vem sendo usado ideologicamente. Eu não vou tratar desses assuntos porque eu não quero falar disso aqui. Meu foco aqui, meu objetivo é outro, tá? Então, vou falar do filme em si. O filme, ao contrário do que muitos pensam, não exalta a figura de Rubens Paiva. Mostra Rubens Paiva como um pai de família. A mulher dele não sabia o que estava acontecendo. Ela era uma dona de casa, gente. Mãe de família. Ela tinha 5 meninos para criar. 5 meninos, um cachorro. E uma casa enorme para cuidar. Não dava. Então, o filme é sobre ela. Não é sobre ele. E o legal do filme é que é nessa primeira parte, assim, que é um pouco mais arrastada, né? Que mostra, assim, aquela família perfeita, feliz, bonita. Até o cachorro é perfeito. Ainda tem uma empregada que cozinha maravilhosamente bem, né? Moram num casarão, tudo maravilhoso. E eles eram de classe alta, nem eram de classe média. Eles tinham condições de bancar a filha mais velha em Londres, né? E hoje em dia já é complicado mandar alguém fazer um intercâmbio. Imagina naquela época, você tinha que ter muita bala na agulha para mandar um filho para Londres. E não, eles não precisaram vender ou alugar o casarão onde moravam para comprar um terreno para fazer uma outra casa. Eles iam construir. E é interessante que nessa primeira parte eles não mostram o que Rubens Paiva fazia. Nunca nada disso é mostrado. É mostrado ele como pai de família. Ele atende um telefonema de madrugada. Isso daí que você vê como a narrativa é boa, como o storytelling do filme é bom. Ele atende um telefonema de madrugada e chega e diz: querida, eu vou ter que atender lá embaixo no escritório. Coisa de trabalho. Estava escondendo da mulher alguma coisa. O pessoal tá na casa dele, tá tendo uma reunião, eles recebiam sempre os amigos. Alguém bate na casa dele de madrugada, assim, quer dizer, tarde da noite, tá tendo aquela reunião, ele chega, vai lá, entrega um pacote. Você não sabe o que o cara tá fazendo. Entendeu? Ele parece meio preocupado quando ele ouve umas notícias. E de repente ele some. E a mulher não sabe o que está acontecendo. Ela tem que lidar com aquela realidade da perda do marido.
E aí, lidar com a realidade, inclusive econômica, emocional e econômica. Por que eu me identifiquei com o filme? Porque a minha mãe perdeu meu pai, ela tinha 40 anos de idade. É uma história. A viuvez para uma mãe de criança é muito impactante. Nisso eu tive um ponto em comum com o filme. Porque eu vi um pouco a minha mãe ali, né? E a Eunice Paiva, ao contrário da minha mãe, que era uma mulher que trabalhava, né? Que já tinha o emprego dela, que era formada, a Eunice Paiva, ela era uma dona de casa, uma mãe de família. Aí ela tem que se reinventar. Aí tem uma perda da qualidade de vida enorme. Ela tem que alugar a casa, ela tem que voltar para a casa dos pais com 5 meninos, né? E é interessante você ver a Fernanda Torres, que a personagem dela, a Eunice Paiva, ela tá sempre para explodir. Mas ela dificilmente demonstra a emoção e a tristeza e o desespero que ela tá sentindo. Você só vê isso em 2 cenas, né? E uma é a morte do cachorrinho, que ela realmente explode, e a outra quando ela tem a notícia do que aconteceu realmente com o marido dela. E aí ela chora sozinha no escritório. Então, é muito baseado na interpretação da Fernanda Torres, embora todos estejam atuando muito bem. E é interessante que o Selton Mello é bem mais novo que a Fernanda Torres, né? E não aparenta. Não aparenta de forma nenhuma. E é um filme legal, sim. Se você não tiver problemas assim com os posicionamentos ideológicos dos atores, como muita gente tem, né? Se você simplesmente está querendo ver um bom filme para ver uma boa interpretação e uma boa história, e um filme produzido com muito esmero, com muito cuidado, então vá ver, né? Agora é o seguinte, se você ficar dizendo esse filme enaltece um criminoso, cara, ele não é enaltecido. O filme não é sobre ele. O filme é sobre Eunice Paiva, tá? E vale a pena ver? Sim. Porque é um bom filme. É um filme bacana. É um pouco arrastado, sim, aquela parte inicial da família, mostrando aquela família fofinha, não sei o que ela... Aquela parte pode ser um pouco chata, né? Parece que, pô, tá parecendo um comercial de TV, essa família é muito perfeita. Mas dali, do sumiço do Rubens Paiva em diante, aí que o filme ganha a importância. Aí que o filme realmente fica interessante. E um destaque pro cachorrinho fofinho, grande interpretação, ganhou o Fiddle Awards, né? E, obviamente, as pessoas vão falar de alguma coisa política com relação a esse filme, mas é um momento histórico que você não pode negar que não tenha acontecido. Aconteceu, tá? Que nem, por exemplo, aconteceram coisas estranhas na construção de Brasília. A gente não pode negar que elas aconteceram. Houve o Estado Novo, a gente não pode negar que aconteceu. Houve coisas que são parte da nossa história. E, obviamente, quando você for fazer um filme, vai pender para um lado ou para o outro. Porque o filme, ele não é documentário, ele é baseado em histórias reais, né? Então, tudo é romantizado em um filme. Se o documentário, como eu já falei outras vezes aqui no meu canal, o documentário já é a visão do diretor a respeito de um assunto, né? O filme é muito mais, é a visão do diretor a respeito de uma coisa que aconteceu. Você está assistindo a versão do diretor, a versão do roteirista deles a respeito do que está acontecendo. Entendeu? Agora, é um bom filme. Eu recomendo, se você simplesmente quiser ver um filme legal, deixar a questão ideológica de lado, que hoje virou uma coisa muito tóxica, você não consegue mais conversar sobre isso normalmente, né? Hoje em dia viraram monólogos, você não consegue conversar, alguém chega e faz um monólogo na tua frente, né? E se você quiser deixar de lado isso, simplesmente, olha, eu quero ver um filme com uma história legal, uma interpretação boa, bons atores, uma boa trilha sonora, vale a pena.
E é interessante a pesquisa de época, por exemplo, que o cara lá, quando entra na casa para levar o Rubens Paiva, ele começa a ver os discos da família. Aí tem discos de MPB da época, tem Caetano. E eu achei interessantíssimo que tinha King Crimson. Aí ele faz uma cara de choque, assim, ao ver o King Crimson. Ele fica... In the Court of the Crimson King. Eu adoro esse álbum. Aliás, é o único álbum que eu gosto do King Crimson. Eu adorei ter uma menção a King Crimson nesse filme. Assim, eu acho que se eu assistir esse filme de novo algum dia, mas eu acho que não, que é muito pesado, é por causa da menção ao King Crimson. Mas é um filme bacana, é um filme interessante. Eles falam de uma forma assim, muito sucinta sobre o acidente do Marcelo Rubens Paiva, que deixou ele numa cadeira de rodas, né? Eles falam de uma forma muito inteligente, assim, pra gente entender o que aconteceu. A caracterização de envelhecimento da Fernanda Torres é uma coisa que eu não gostei tanto. Ela muda a expressão corporal dela na hora que ela faz a Eunice Paiva, já com mais de 60 anos. Ela muda a expressão corporal, mas assim, botar óculos, assim, é meio... Assim, vamos parecer mais velhos. Coloque um óculos. Agora eu pareço mais velha. Ou agora eu sou realmente bem mais velha. Né? Assim, aquela parte assim não é tão legal. Mas é uma interpretação fantástica da Fernanda Torres. Me surpreendeu bastante. Agora, por exemplo, não me atrevo a comparar com o Demi Moore em A Substância, que eu também já falei aqui nesse canal, que A Substância é muito bom. É um filme completamente maluco, insano. É a insanidade em forma de filme. Mas eu adorei A Substância, entendeu? Eu fiquei semanas falando da Substância depois que eu assisti. E eu recomendo, eu gostei mais da Substância do que desse filme. Ainda Estou Aqui. Mas é questão de gosto pessoal. Eu gosto de filmes malucos, bem malucos. E Ainda Estou Aqui é um filme triste, né? Muito triste. Basicamente, a história desse filme é a viuvez de Eunice Paiva. E ela é a personagem principal. Todos os outros são secundários. Então eu fico por aqui, gente. Um abraço a todos e feliz ano novo. Porque agora é que o ano novo se inicia, né, galera? Carnaval acabou. Beijão, povo.